Abra a Bíblia comigo em Gênesis capítulo 18, no versículo 22 até o versículo 23. Eu quero começar por aí. E se o pessoal puder projetando, à medida que eu for dando os textos, vai me ajudar. Mas sei que tem um time aí, o tempo aí. Gênesis capítulo 18, versículo 22 e 23. Eu quero falar sobre um tema, querido, que ele está na própria escritura, no próprio texto, quando ele diz, e aproximando-se. Você vai perceber que faz parte de uma história que nós já conhecemos. Gênesis 18, 22 diz assim: então partiram dali aqueles homens e foram, deixa eu ler nessa versão, e a partir daqueles homens, virando seus rostos dali, foram em direção a Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante do Senhor. Versículo 23. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Numa outra versão vai mostrar, e você deve ter também, que diz, e aproximando-se. Fale comigo assim, e aproximando-se. Esse texto, querido, ele faz parte de uma história que tem algumas chaves muito importantes para nós. Onde você vai perceber que a chave desse texto é quando Abraão, ele de fato se aproxima do Senhor. Ele estava acompanhando o Senhor, mas ele decide realmente se posicionar. O sentido desse texto é alguém que andou com Deus um bom tempo, mas que em determinado momento ele não só anda com Deus, mas ele se posiciona diante de uma causa que Deus havia colocado na vida dele. Então essa história, ela tem, como eu disse, algumas chaves. No capítulo 18, no versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, nós vamos capturando aí algumas verdades que nós vamos lendo aqui à medida que for sendo projetada. Você vai perceber que 3 anjos, como homens, aparecem para Abraão. E chegou-se Abraão dizendo, é o capítulo 18, por favor, versículo 1 e versículo 2. 3 homens aparecem, que na verdade são anjos, e que Abraão se prostra diante deles, ali reconhecendo que fazia parte de uma divindade. Era a presença de algo celestial, que ali, quando Abraão, ele reconhece, olha bem, depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia, ou seja, o meio-dia, versículo 2. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. 3 homens, na verdade, eram 3 anjos. 3 anjos, 3 missões. Fale comigo. 3 anjos, 3 missões. Havia sido tomada uma decisão no céu. Essa decisão tomada no céu, Deus manda 3 mensageiros, ou pelo menos vem 3 mensageiros do céu, para cumprir um mandado judicial do céu. Um mandado decidido no céu. Cada um desses anjos tinha uma missão. O primeiro deles, ele veio para dizer que Sara ficaria grávida, que Abraão então teria um filho nos seus 99 anos de idade, e ele então teria um filho como um presente dos seus 100 anos. O segundo anjo, ele veio para destruir Sodoma, Gomorra e toda a região da Campina, que na verdade eram 5 cidades, que eram descendentes de Cã. E o terceiro anjo veio para poder salvar a família de Ló. Fale comigo, 3 anjos, 3 missões. À medida que o primeiro anjo entra em cena, você percebe que ele já logo entrega o que tem que ser entregue. Ele diz, olha, Sara ficará grávida. A primeira missão já foi dada. É importante você saber, querido, que as decisões já haviam sido tomadas. Os mensageiros vieram apenas comunicar o que Deus já decidiu. Uma vez que vem comunicar o que já foi decidido, a expectativa que eu e você temos é que não tem como mudar. Só que a gente vai perceber no decorrer da história que Abraão faz tentativas. E mesmo nas suas tentativas, Deus queria ouvir o que ele tinha a dizer. Quando eles ouvem a primeira missão, ou seja, a primeira palavra, Abraão ele recebe, mas você sabe na história que Sara riu. Sara o quê? Riu, ela riu. E quando eu disse que ela riu, ela disse que não, até que o anjo diz, você riu sim, ela estava atrás da cortina ouvindo, e ela achou aquilo engraçado, porque ela com 90 anos, ela imaginou, eu não posso ter filhos mais. Ela imaginou, alguém pode aqui nessa região ter essa promessa, parece até que essa unção mudou de endereço, errou o endereço, que essa promessa errou o endereço. Mas o fato é que ela riu. E na verdade, querido, não é apenas Sara que ri.
Quantos de nós já rimos diante de uma palavra que recebemos? Sara não riu de Deus, Sara não riu do mensageiro, Sara riu dela. Porque quando você ri, não é de Deus, você não ri do profeta, você ri de você. Porque você olha e diz, Senhor, você recebe uma palavra, uma profecia que você imagina, para mim, Senhor, será que essa palavra de fato pode se cumprir na minha vida? Quantas palavras que vieram sobre essa igreja, eu vi um pouco ali da história, e alguns que estão aqui e que estão há muito tempo nesse ministério, e que ouviram profecias que estavam ligadas à sua realidade, à sua vida, e que era completamente improvável, que era impossível, e que normalmente você ouviu e falou, Senhor, será que não errou o endereço? A gente tem aquela sensação, como aconteceu com Davi. Davi ele foi ungido rei com 16 anos de idade, 17 anos de idade praticamente. Logo após ser ungido, ele voltou para o curral para cuidar de ovelhas. Aí eu fico imaginando, ele deve ter voltado e falado assim, será que não é raro não? Porque... E depois o pai dele chamou para levar queijo e comida para os irmãos dele. Ele falou, poxa, eu sou rei de Israel. Mas o fato, querido, é que ele foi ungido rei. Mas a promessa, ela começou um processo onde se cumpriria. Mas a sensação é como se a unção errasse o endereço. Fala para o teu irmão, a unção não erra endereço. Você tem que entender que quando Deus fala algo para você, quando uma palavra de Deus é liberada sobre a tua vida, essa palavra, ela vai se cumprir. Mas não é por causa de você, é por causa do caráter dele. A palavra que vai se cumprir é por causa do caráter dele. Então, quando Deus, querido, está falando, Ele não está te comunicando. Quando Deus está falando, Ele está criando. Toda a palavra de Deus é obra criativa. Deus não perde tempo comunicando. A minha esposa, que muitas vezes, por as crianças, né, agora a minha mais velha tem 22 anos, mas eu me lembro, cada um deles, às vezes no carro, vindo da igreja, falava, agora eu vou pegar vocês. Quando chegar em casa, vocês vão ver. Eu chegava em casa e falava assim, e aí, você prometeu? Aí ela falava, não vai ser mais não. Mãe faz isso, né? Mas o fato é que quando Deus fala, Ele não espera chegar o dia para criar. Ele já está criando lá no seu tempo. Porque Ele põe lá no teu futuro aquilo que você ainda não acessou. Mas já está pronto, querido. Você que não chegou ainda. Em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 15... É interessante que você percebe aqui um texto que ele fica nessa jogada, o que já foi e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se que se passou. Você percebe o seguinte, que Deus está falando que quando Deus ele olha para o futuro, Ele tem que olhar para trás. Fale comigo, quando Deus olha para o futuro, Ele tem que olhar para trás. Porque na verdade futuro é para você. Mas Ele já está à frente do tempo, criando tudo aquilo que Ele está falando. Toda palavra que foi precipitada sobre a tua vida já está pronta. Deus já realizou. Deus já colocou lá à frente do tempo. Isso tem a ver, querido, com o tempo da criação, que quando Deus criava, a palavra é bará, enquanto Deus fala, Ele cria. Então você descobre que Deus não começa nada sem antes ter terminado. Pode repetir comigo? Deus não começa nada sem antes ter terminado. Nada do que Ele não começa sem ter terminado. É interessante que a gente ouve a frase e fica tentando se localizar no tempo. Eu tive uma experiência com o meu filho mais novo. Isso me marcou bastante e facilitou a igreja entender, porque foi numa manhã que eu estava estudando, preparando uma palavra, e na mesa tinha um livro de Salmos. E ele começou a folhear o livro de Salmos, é um livro que está escrito em português, mas de origem hebraica, escrito em hebraico. Ele começou a folhear o livro, e ele folheava e dizia, pai, esse livro está errado. Eu até pensei que o menino era prodígio, né? Eu falei, uau, ele está sabendo de coisa aqui. Eu falei, está errado não, filho. Está errado sim, pai. Porque à medida que eu vou folheando, ele falou para mim, o número de cima está diminuindo. E não tem que aumentar. Eu falei, já está bom, o menino pelo menos é inteligente para isso, né? Mas eu falei, não, meu filho, não está errado não. O livro escrito em hebraico, você tem que ler como se fosse ao contrário. Né? Igual aquele pessoal que pega a revista e lê do final, né? Você deve ser um pouquinho judeu, né? Aí lê ao contrário, você vai folheando. À medida que eu fui dizendo para ele falou, pai, mas é estranho, né? Eu falei, não, porque o hebraico é muito mais antigo do que o português. Mas eu aproveitei e falei, quando Deus escreve, meu filho, Ele não escreve como a gente. Porque a gente escreve aqui da esquerda para a direita. Só que quando Deus começa a escrever, Ele começa a escrever da direita para a esquerda. Quando Deus termina o texto, você acha que Ele está começando.
Só que, na verdade, ele está terminando. Você está aqui hoje achando que ele está começando. Não, ele está terminando. Porque ele não começa nada sem antes ter terminado. Ele começou lá do fim, meu amado. E ele já visitou o teu fim. E ele já disse, você será vitorioso. Você já é vitorioso. Dá uma salva de palmas aí, meu irmão. Dá um glória a Deus aí. Aí você começa a perceber que Deus sempre começa do fim. Então você descobre que a tua vida não está aleatória, existe um propósito, que esse processo que você vive hoje faz parte dessa caminhada que Deus tem na tua vida. Normalmente nós queremos resultados, mas não gostamos dos processos. É como se um alpinista vai subir uma montanha, ele tem todo um desafio, ele precisa se preparar, e é difícil, ele tem até alguns receios. Aí chega um amigo e chega assim para ele, olha, eu aluguei um helicóptero. Aí desce o helicóptero do lado dele. Ele fala, sobe aí. Aí os dois sobem de helicóptero, vão lá em cima, chegou no topo, ele fala, aí, meu amigo, pronto, você está no topo. Você acha que ele está feliz? Não. Porque, na verdade, ele não quer um helicóptero para colocar ele no topo. Ele quer subir a montanha. Porque nós ficamos esperando chegar no topo. Mas, na verdade, é no processo que nós temos as maiores experiências com Deus. E aí onde nós percebemos que Deus nos dá a oportunidade de viver coisas extraordinárias. Só que nós gostamos dos resultados, mas às vezes os processos são difíceis. Sara, ela riu. E ela riu mesmo. Mas pode acreditar, querida, ela riu dela. Algumas vezes eu recebi algumas palavras, e que é interessante olhar para trás hoje, e perceber como é mais fácil agora olhar o milagre. Mas quando a palavra entrou, eu confesso que a minha sensação é que alguém estava errando alguma coisa. É igual começou a igreja aqui no início, nós começamos em Volta Redonda, faz também 26 anos, praticamente ao mesmo tempo, dentro de uma garagem. Eu me lembro que a igreja ainda tinha menos de um ano, um amigo foi pregar, e ele estava muito empolgado naquele dia. A gente estava recém-começado, as pessoas ganhas da rua, não tinha ninguém, era tudo novo convertido, então não tinha ninguém assim já criado em igreja evangélica. E esse amigo começou a pregar, tinha umas 30 pessoas, de repente, quando ele dá no meio da palavra, ele fala, eu estou vendo 10 mil pessoas. Aí o detalhe é que o povo nem sabia o que era aquilo, né, que estava lá naquele culto. Uma garagem, uma lâmpadazinha no meio. E eu dei um amém assim, xoxo, porque eu fiquei com pena, né, ninguém fala amém. Eu falei, amém. Aí logo eu falei, vamos mudar de assunto, mas ele estava realmente empolgado. Ele foi, aí eu estou vendo, aí falou de novo. Quando ele falou de novo, eu dei glória a Deus, para dar uma força para ele. Mas, irmão, eu estava rindo de mim. Eu não estava rindo dele, muito menos de Deus. Eu estava dizendo, gente, esse cara é doido. Porque nos meus melhores sonhos, eu havia me formado numa faculdade teológica, e no final da faculdade, eu fiz estágio, né, eu ajudava pastores em São Paulo. Eu me lembro que a maior igreja que eu visitei tinha 500 pessoas. Eu pensava, Edmilson, assim, eu falava, meu Deus, se um dia na minha vida, na minha existência, nem que seja antes de eu morrer, eu tiver 500 pessoas, eu vou ser o indivíduo mais feliz dessa terra. Mas isso era porque era o meu paradigma, era a minha tampa, era o que eu via de grande. Está certo ou errado? Nenhum nem outro, era a minha visão. Quando ele disse aquilo, eu falei, esse homem está errando o endereço, a igreja, ele pegou no lugar errado, esse negócio aí ele está vendo em outro lugar. Mas é interessante, querido, como Deus é fantástico. Como Deus é maravilhoso, porque se a palavra for liberada, ela já está pronta lá no futuro, te esperando, não tem jeito. Mas não é por causa de você, meu amado, é por causa do caráter dele, lembre-se disso. Passaram-se anos, não foi nem 1, nem 2, nem 3, não foi da noite para o dia, foram pelo menos 12 anos, 2004, essa palavra eu recebi em 92, em 2004, eu velava por essa palavra, mas não com tanta intensidade, porque na verdade, trabalhando, e durante 7 anos a igreja nem rompeu tanto. Mas em 2004, debaixo de um avivamento que a gente estava vivendo, uma série de acontecimentos que coadunaram para aquele ambiente, nós marcamos uma reunião no estádio, que havia sido inaugurado há um mês, e eu pedi ao prefeito para fazermos uma reunião na metade do estádio, cabe 20 mil pessoas sentadas, e o fato é que estava tudo novo, ainda está ainda bem conservado, mas tudo novo, com placar, com aquelas roletas todas para contagem, e eu falei, olha, vamos fazer uma reunião, preparamos durante um bom tempo, durante uns 2 meses, e claro, a gente estava trabalhando para levar todos que pudessem de célula, as pessoas, a gente só tinha uma igreja naquela época, não tinha ainda as que temos agora, então tinha muita gente concentrada ainda na cidade, das cidades vizinhas, e nós marcamos uma reunião. O fato é que na semana daquela reunião,
Numa quarta-feira, o culto seria domingo no estádio, e eu me lembrando daquela promessa de 10 mil, você vai reunir 10 mil pessoas. Eu chamei aqueles discípulos mais próximos e fomos lá naquela garagem. A maioria deles nem sabia como era, nem onde era. E quando nós entramos na garagem, eles perguntaram, o que a gente está fazendo aqui? Eu falei, sabe o que a gente está fazendo aqui? É que há 12 anos atrás, um maluco, ou um profeta, melhor dizendo, ele viu 10 mil pessoas aqui dentro dessa garagem, ou a partir dessa garagem. E será que vocês hoje, onde nós estamos, que lá cabia já 3 mil pessoas, vocês não conseguem imaginar que Deus pode fazer lá no estádio domingo? Claro que eles começaram a chorar, foi um quebrantamento. E ali aconteceu a reunião. A reunião foi um grande desafio. A contagem era absurda. O Ministério de Louvor adorando, a gente ficava olhando para o placar. Nem olhava para eles, olhava para lá. Dava 2 mil, 3 mil pessoas, 4 mil, falava Jesus Cristo, Senhor Deus, 5 mil. E as pessoas realmente foram nas células, usaram estratégias possíveis, trazendo ônibus, van. Trabalhamos diferente do dia comum da igreja. Foram 770 batismos. O fato é que quando deu 10.076 pessoas no placar, eu me lembrei da profecia. 12 anos depois, aquilo que era improvável, estava me esperando 12 anos pronto já, porque Deus não começa nada sem antes ter terminado. Eu quero dizer para você, meu amado, pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus em nome de Jesus, meu amado. O que eu quero dizer é simples. Quando vier uma palavra em sua direção, não duvide do que Deus está falando para você. Na descida lá e toda aquela festa, e realmente celebramos pelas 10 mil e as 76. Por que 10.076? Porque antes não tinha nem 76. Então, você começa a contar um por um. Quando eu desço, vem um profeta no meio do gramado e já dando aquela arrepiada, tal, eis que vos digo, meu servo. Aí eu parei. Na hora que ele liberou a palavra, ele falou, eis que vejo uma grande multidão. Aí foi mais forte que eu. Aí eu falei, irmão, está lindo o que você está falando. Só que hoje está fácil. Aí eu contei rapidamente a história para ele. Eu queria ver o irmão lá na garagem, num dia improvável, dizer para mim que está vendo multidão. Porque ver depois de pronto é muito fácil. Eu quero ver depois, quando antes do acontecimento, como foi o caso de Miriam. Miriam não tocou aquele pandeiro dela, nem dançou antes. Atravessou o Mar Vermelho, nem tocou o pandeiro, nem dançou. Depois que atravessa, morre o povo do Egito, o faraó foge, não tem mais nada para acontecer, ela começou a dançar. Irmão, dançar depois que o mar abriu e tudo aconteceu, qualquer um dança. Eu quero ver dançar antes, eu quero ver acontecer antes. Tem um crente aí, meu amado? Eu quero ver Deus levantar aqueles que estão dispostos hoje a crer em coisas absurdas, em sonhos absurdos. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Ah, glorifica, meu amado. Eram 3 anjos, 3 missões. O primeiro deles deu logo o recado. E ali diz a palavra, no capítulo 18 de Gênesis, versículo 16, pode projetar? Olha que interessante, você vai perceber ali, olhe para mim, que Abraão, ele vê que os 3 homens que estavam ali, eles decidem ir embora. Eles vão agora para Sodoma e Gomorra. Olha o que diz aqui no versículo 16. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para onde? Qual lado? De Sodoma, e Abraão, o que ele fez? Ia com eles, acompanhando-os. Você sabe, querido, que Abraão era beduíno. É interessante que na cultura beduína existem alguns princípios muito importantes. Eu tive a oportunidade, numa ida dessas a Israel, e numa dessas idas nós fomos estudar numa universidade hebraica. E num dos dias o professor chegou e falou assim, hoje vocês levam a mochila, porque vocês vão dormir e não vão voltar para o hotel, não. Para aqui para a universidade, não. A gente vai dormir lá em outra cidade. Eu pensei, nós vamos ir peregrinando e vamos a algum hotel de alguma outra cidade. Quando chega no final da tarde, nós terminamos o dia numa aldeia de beduínos, que eu sempre via de longe, bem de longe. E ele disse, olha, hoje a aula vai ser aqui, porque se vocês querem saber sobre Abraão, então vocês têm que saber a origem de Abraão. E o final da tarde foi jóia, jantamos junto com eles. Dormimos na aldeia dos beduínos. Futuramente alguém perguntou para mim assim, foi a primeira? Eu falei, foi a última, não pretendo ir nunca mais. A última, tem coisas que não tem que ser primeira, é a última, primeira e última. Mas, já que estava lá, aprendi coisas. Que uma delas, se você está hospedado dentro de uma tenda de beduíno, alguém vier te cobrar,
ele que atende o cobrador, e dependendo, ele paga a dívida. Chique demais, né? Tem algum beduíno aqui? Eis que dormirei na tua casa hoje. O fato é que quando você está numa tenda de um beduíno, é interessante que quando você está indo embora, você não vai sozinho. Ele leva você até a fronteira do território dele, isso é comum, ele vai te proteger até onde é o território dele. Então a Bíblia diz que quando aqueles 3 anjos estão indo embora, a história, querido, é que aqueles anjos saem e Abraão vai acompanhando-os. Eu preciso aqui de 3 homens aqui em cima, para poder me ajudar, vamos lá. 3 homens. Não é para dar oferta ainda não, fica tranquilo. Agora até veio, né? Vem lá. 3 homens, vamos lá, fica aqui do meu lado, ó. Do meu lado. Abraão, um anjo e outro anjo. Abraão está na tenda. Então ele percebe que eles 3 estão indo lá para Sodoma. Por quê? Porque um anjo já cumpriu a missão. Só que tem 2 ainda. A decisão está tomada no céu. Abraão vai acompanhá-los, porque Abraão agora tem a missão. Pronto, eu vou levá-los até a fronteira. Vamos andar até o púlpito ali. Ele vai andando com eles, vai andando. Só que quando chega em determinado lugar, pode parar. O versículo 22 que eu li, eu queria que projetasse de novo, no capítulo 18 de Gênesis mesmo. Você vai perceber agora que você vai entender melhor o texto. Que Abraão, então, quando estava acompanhando aqueles anjos, há um momento em que ele para. Olha bem, vamos lá. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Olha que interessante. Aqueles homens, então, eles estão indo lá para Sodoma. Só que a Bíblia fala que Abraão não fica com o anjo, fala que ele ficou diante do Senhor. Ele para na presença do Senhor. Só que você vai descobrir o seguinte, versículo 23, olha o que acontece ali. Ali você percebe o seguinte, e chegou-se Abraão, dizendo, quando diz a palavra chegou-se, a palavra é aproximou-se. Agora, como que eu vou me aproximar de alguém que eu já estou do lado? Porque ele estava andando do lado, mas ele não estava posicionado no lugar certo. Abraão agora se aproxima. Só que entenda o que acontece. Projeta o capítulo 19, versículo 1. Você vai perceber que saem 3 anjos. Quantos anjos saem? 3 anjos. Lá no capítulo 19, no versículo 1, você vai perceber o seguinte. E vieram quantos anjos? 2. Espera aí. Saíram 3 e chegaram quantos? 2. Então vamos lá, 2, fica um aqui. 2 anjos vai para Sodoma. Lá para Sodoma. Por que eles vão para Sodoma? Porque um já cumpriu a missão. Chega até aqui e olha para mim. Eles estão em Sodoma. Mas esse anjo que ficou, a Bíblia não está falando dele. A Bíblia está falando que Abraão ficou na presença de quem? Do Senhor. Inclusive no versículo 25, se você olhar depois, ele vai chamar essa pessoa aqui de juiz de toda a terra. Então não é mais um anjo. Aí você descobre, logo de cara, que dos 3 anjos, um deles era o próprio Deus, que desceu na terra para que uma daquelas missões fosse claramente obedecidas. Aquele que deu a notícia do nascimento de Isaac era o próprio Deus, porque existem níveis de palavras que Deus não manda mensageiro. Ele mesmo desce, Ele mesmo vem, para cumprir o propósito das gerações sobre a tua vida, porque Deus está interessado nas suas gerações, e Ele quer ter certeza que a tua geração será abençoada. Mensageiros vieram para destruir Sodoma, mas quem veio dar a notícia foi o próprio Senhor. Continue todos aqui. O que aconteceu ali então? A Bíblia diz que Abraão, ele aproximou-se. Ele se põe de pé, diante da face do Senhor. Se esse aqui é o próprio Senhor, tem uma linguagem da Bíblia Mensagem, se você tem, você vai ver que é interessante. Diz que Abraão se põe de pé, interrompendo o caminho do Senhor. Porque o texto original está dizendo que ele põe-se como alguém que tem uma causa diante de um juiz. Então, aquilo que foi decidido no céu, ele está dizendo para o tribunal descer na terra. E o termo usado é de um tribunal. Versículo 25, ele chama Deus de juiz. E ele agora começa a fazer os questionamentos. O Senhor, então, vai matar justos e injustos do mesmo jeito, sem antes julgar a causa. Agora, a minha pergunta para você é o seguinte: como que Abraão para o Deus de toda a terra, o juiz de toda a terra, ele interrompe o caminho do eterno e não morre? Que petulância é essa? De alguém parar o próprio Deus naquilo que está decidido no céu, daquilo que já está determinado no céu, e Deus simplesmente não mata.
se alguns que só de tocar na arca morreu, um de levar fogo estranho morreu, e por muito menos pessoas morreram, e alguém para, é como se Abraão colocasse a mão no peito de Deus e dissesse, não continue. E ele não morre. E o fato não é só esse, é que do versículo 23 ao 33, ele argumenta ainda. Se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, se tiver... E Deus respondendo. E Deus se submete a responder para Abraão aquilo que ele estava perguntando. Agora preste atenção, pode descer vocês três, obrigado. O que está acontecendo aqui? Fala, teu irmão, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo, querido, é que quando você está dentro da sua causa, o céu está disposto a ouvir o que você tem a dizer. Quando você está dentro do seu chamado, dentro do teu propósito, dentro do seu destino, o céu está disposto a ouvir o que você tem a dizer. Ai de Abraão, se ele estivesse falando de algo fora do propósito. Ele é chamado pai de povos, pai de nações. E o que estava acontecendo é que uma nação seria destruída. Então ele está lutando na causa pela qual Deus deu a ele. Quando você luta na causa, querido, que Deus dá a você, até o céu está esperando você argumentar, para que aquilo que foi decidido possa ser mudado. Deus está esperando você se posicionar. Existem coisas que você diz, já está decidido, mas o céu está dizendo, você tem algo a dizer, porque se você tiver algo a dizer, o céu quer saber o que você tem a dizer, para que aquela situação seja revertida. Por isso, essa noite, nós vamos orar, e coisas serão mudadas na sua história, na tua vida, porque você na tua causa tem autoridade. Ah, pode dar glória a Deus. Pode ser mais alto em nome de Jesus. Mas a questão é essa, como não morre? A resposta está em muitos lugares, mas um ponto mais chave dessa história, querido, você vai encontrar quando Moisés, ele no Monte Sinai, ele recebe toda a revelação de como era o tabernáculo de Deus. Ele entendeu como eram os detalhes do tabernáculo. Ele também entendeu os 613 preceitos dados a ele no Monte Sinai. Moisés, ele também percebeu e entendeu como seria a roupa do sumo sacerdote, e o primeiro foi Arão. E tudo estava conectado com uma visão messiânica, falava a respeito do Messias que viria. Porém, na roupa do sumo sacerdote, querido, em Israel houveram épocas que tinham dezenas de sacerdotes, mas somente um sumo sacerdote. Os sacerdotes usavam roupa de linho. O único que usava um peitoral era o sumo sacerdote. Esse, então, ele tinha que se apresentar diante de Deus com a sua roupa sacerdotal. Não apenas o peitoral, mas toda a sua roupagem. Claro que sempre descalço, porque é importante se lembrar que ele tinha uma roupa de excelência, mas lembrando de onde ele saiu. Deus dá sempre a você excelência, mas não se esqueça de onde você veio. E é interessante que ele ministrava descalço, porque segundo o entendimento, quando você tira sandálias, como Moisés tirou na sarça ardente, é porque você está entrando na casa de alguém. É porque ali Deus tinha mudado de endereço. Deus está dizendo, aqui é a minha habitação, tira as sandálias dos seus pés. Mas o fato é que ele tinha um peitoral pendurado nas suas ombreiras, com 12 pedras. Aquele peitoral que Deus havia entregue nas mãos dele, era um peitoral que simbolizava a causa dele. Fala comigo, era a causa dele. Agora é interessante que esse peitoral, ele era colocado em um linho bem grosso, de 23 centímetros quadrados, e esse linho, ele tinha um bolso. Era como se fosse um lugar onde se guardava, não só as 12 pedras que ficavam expostas, mas esses 23 centímetros quadrados também tinha um bolso que guardava 2 pedras, chamado Urim e Tumim. Quando o sumo sacerdote se apresentava diante de Deus, qual que era a ordem? Ele não pode apresentar diante de Deus sem a sua roupa. Não só as 12 pedras, mas sem a sua roupagem. Ele não pode se apresentar diante de Deus, porque se ele se apresentar diante de Deus dessa maneira, ele morre. Ele só pode dessa maneira. Por quê? Porque a roupa fazia o sacerdote. Agora o fato, querido, é que essas 12 pedras, elas eram todas bem alinhadas do lado de fora. Mas do lado de dentro, elas eram deformadas. Porque elas vieram de pedras de lugares diferentes, tinham cores diferentes, e elas eram alinhadas para quem olhasse fora, visse tudo alinhado. Mas quem olhasse dentro, olharia e perceberia que elas tinham tamanhos diferentes. Porque essa parte, querido, de dentro do bolso, quem vê é o sacerdote. Quando o povo olhava, via as pedras alinhadas.
mas quando o sacerdote olhava, via que elas precisavam de ser trabalhadas ainda. O fato aqui é que quando o sacerdote ele se apresentava, junto com ele estavam entrando as tribos de Israel. Então, à medida que ele adorava o Senhor, as 12 tribos estavam com ele. Por quê? Porque não se tratava só dele. Fale comigo, tem muito tempo que não se trata só de mim. Você está aqui hoje, querido, não pense que tem a ver só com você. Tem a ver com pessoas, tem a ver com discípulos, tem a ver com a sua família, tem a ver com amigos. Você entrou com o seu peitoral aqui, você entrou com pessoas que estão debaixo de uma causa que você tem orado. Quando você oferta, você não faz isso só por você mais, é pela sua geração. Agora, quando se lê a morte de Arão, que é forte, porque Deus fala assim, Moisés, eu vou matar Arão. A pergunta é, por que não mata? Não posso. Leva ele no Monte Or, tira a roupa dele, tira o peitoral dele e põe sobre o filho dele. E quando ele estiver nu, eu vou matá-lo. E diz a Bíblia que foi exatamente o que aconteceu. Porque aquilo que Deus havia dado a ele, nem o próprio Deus poderia tirá-lo. Porque Deus só tiraria a vida dele quando a causa dele fosse tirada. Porque a causa dele era o significado da prosperidade, da saúde e da bênção. Se o próprio Deus, para tirar a vida do sumo sacerdote, precisou tirar o peitoral dele, imagina se o diabo toca na vida de alguém que está vivendo dentro de uma causa. O que você tem que entender, querido, é que quando Abraão, ele para Deus e começa a questionar, por que ele não morreu? Porque ele estava na causa dele, a causa dele era nações. Eu não sei qual é o teu peitoral, eu não sei qual é a tua causa, se é com criança, se é uma causa política, se é uma causa espiritual, eu não sei. Mas é dentro da sua causa que Deus vai te prosperar. É dentro da sua causa que Deus fará coisas maravilhosas. E Deus está esperando você parar de seguir anjo e se posicionar na presença dele e dizer, Senhor, o Senhor vai continuar mesmo fazendo isso, porque eu creio que essa situação pode ser mudada. Por isso hoje, aquilo que você está conformado, Deus está dizendo, pode começar a pedir e clamar, porque Deus quer mover sobre a tua causa. Tem um crente aí, meu amado, dá um glória a Deus aí, dá uma salva de palmas ao Senhor, aleluia, em nome de Jesus. Mas o fato que você percebe que quando Abraão termina de argumentar com Deus, no versículo 33 do capítulo 18 de Gênesis, você vai dizer, você percebeu o seguinte, que não tinha mais o que dizer, não tinha mais o que falar. Deus então volta para o seu lugar, Abraão volta para a sua tenda. Porque diz aqui, olha, retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Não tem mais o que argumentar. Mas por que Abraão conseguiu, aliás, por que Abraão argumenta e não consegue? E por que eu e você conseguimos? Porque Abraão tinha argumentos, você tem o sangue do Cordeiro. A causa que você tem, querido, o Senhor lhe dá vitória. Em 1 João capítulo 2, no versículo 1 e 2, vai dizer para nós que o Senhor, Ele é o nosso advogado. Ele diz, filhinhos, não pequeis. Mas se você pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. E esse é justo. E ali logo no versículo 2 vai dizer para nós que Ele é a nossa propiciação. Por que Deus está dizendo ali que Ele é o advogado, que Jesus é o advogado? Fale comigo, Ele é o meu advogado que não perde uma causa. Mas por que a minha causa não será perdida? Porque se eu fosse argumentar, eu não teria resultado. Mas quando eu clamo pelo sangue, eu terei vitória sobre cada desafio que está à minha frente. Mas o texto no versículo 2, ali está o texto. No versículo 2 diz, e Ele é o quê? A propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas pelo também do mundo inteiro, de todo o mundo. Você sabe que só uma vez ao ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Amém? Era o dia de Yom Kippur. Inclusive, aconteceu há dias atrás, nesse mês de setembro, abriram 3 portais, né? Que é o portal de Rosh Hashanah, entrada do ano 5.779. 10 dias depois, o Yom Kippur, que era o único dia que o sumo sacerdote entrava na presença de Deus,
para oferecer sacrifícios, e agora que estamos em tabernáculo. São 3 portais, por isso esses dias aqui na tua vida, querido, são dias de oportunidades do céu para você. Porque há um mês, só em um mês, abre-se 3 portais, quando você compreende esse reino espiritual. Uma vez ao ano ele entrava fazendo 2 coisas importantes. Uma delas é que ele pegava da brasa que estava no santo lugar, daquela que queimava as ervas aromáticas, colocava em uma pá, e na sua mão direita ele levava dessa brasa. Por que tinha que ser essa brasa? Olhe para mim. Porque a brasa que acendia o altar do holocausto lá no átrio, está comigo nisso, amém? Lá no átrio tem o altar do holocausto, e queima os animais. Esse fogo, ninguém pode colocar fogo, a não ser Deus. Se ele se apagasse, como Nadab e Abiú teve trazendo um fogo lá de fora, morria na hora. Porque não se acende o altar do Senhor com fogo lá de fora. Só se acende o altar do Senhor com o fogo do céu. Tem 12 registros na Bíblia do fogo do céu. 6 deles veio como juízo e 6 deles veio para acender o fogo do altar. Um deles, você lembra que Elias. Ele disse, o altar está arruinado. Ou seja, não tem fogo. E vocês esqueceram como se acende. Tem que preparar o altar, e nem põe a mão mais, e deixa o fogo vir do céu. Porque se o fogo não vier do céu, essa brasa, ela não cumpre o seu propósito. Só que essa brasa era conservada. Traz ela para acender o altar do incenso, que queimava 11 ervas aromáticas, 10 delas cheirosas e uma mal cheirosa. Uma vez ao ano, ele pegava essa brasa, o sumo sacerdote, e trazia essa brasa do fogo que veio lá de fora, veio do altar, veio do céu, que acendeu a brasa aqui do altar da oração, e ele entrava no Santo dos Santos. Quando ele entrava no Santo dos Santos, ele colocava aquela pá cheia de brasa, e na sua mão esquerda, com 11 ervas trituradas. E por que não as 12? Porque no templo tudo era 7 ou múltiplo de 12. Porque, na verdade, o 12º era quando passava pelas mãos dele. Por isso que quando ele queimava, o lugar era tomado de fumaça. E Deus vinha sobre o povo e abençoava. O que você percebe ali, querido, é que naquele momento decidiu os próximos 12 meses. Só que ele também, ao matar o animal no átrio, ele aspergia sobre a tampa da Arca da Aliança 7 vezes. Quantas vezes? E ali ele aspergiu sangue no lugar chamado propiciatório. Esse propiciatório, querido, ele tampava e guardava 3 coisas que Deus não podia ver. A grande tensão lá fora é essa. Se Deus esse ano vê o que está dentro da arca, a maldição vai vir sobre a gente. Por quê? Porque Deus não vê além do sangue. E os querubins e o sangue não era para proteger do povo, era para proteger para que Deus não visse. Ali, quando Deus olhava, não enxergava dentro daquela caixa de madeira de acácia. Porque lá, querido, estava um pote de maná. Um pote de maná que foi guardado, mas que quando Deus olhasse, ia se lembrar que Deus alimentou o povo no deserto, eles chamaram de pão vil. E não era bom que Deus visse aquele maná e se lembrasse no tempo que o povo foi infiel, quando Deus prosperou até no deserto e o povo ainda reclamou. Lá tinha uma vara, a vara de Arão. A vara de Arão que floresceu, que Deus não podia olhar para ela, porque Deus levantou um líder e ele teve que fazer uma vara florescer para provar a palavra dele. Então ele fez isso para o povo ter chance, mas esconde dos meus olhos. Lá tinha a tábua da lei, que não é original, porque a primeira foi quebrada. Então guarde a segunda que eu dei na misericórdia, mas que eu não veja, para que eu não me lembre do dia que eu liberei uma palavra sobre o povo, e o povo rejeitou. Levantei um líder e o povo não honrou. Liberei a palavra e o povo rejeitou. Eu trouxe sobre eles o mantimento e eles ainda não foram fiéis. Essas 3 coisas estavam presas, guardadas dentro de um lugar. E o sangue era colocado sobre ele. E ali havia o caporé, que é o propiciatório. E quando Deus olhava, ele não enxergava o que estava dentro. Apóstolo, Sim. Quando Jesus disse, eu sou a sua propiciação, ele está dizendo, eu sou a tampa do propiciatório. Eu sou a tampa da arca. Porque quando Deus olha do céu para cá, querido, se ele visse o que está dentro dessa caixa aqui, ai de mim. Quando ele olha do céu para você,
se não tivesse o propiciatório tampando a sua vida, com o sangue do Cordeiro cobrindo você, ai de você, meu irmão. Por isso que quando ele diz, eu sou um advogado e você não vai perder causa, é porque ele diz, porque ele é a tua propiciação, ele justificou você, e por isso a tua causa não será perdida, meu amado. Tudo que você tem a colocar, pode dar uma salva de palmas, tudo que você tem a colocar, o Senhor vai te abençoar. Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Mas o que está acontecendo? É que quando Abraão, ele tentou, ele argumentou. Mas eu e você, querido, temos o que Abraão não tinha. Nós temos o sangue. Por isso, quando você ora, acredite, amado, não é por causa de você, é por causa do sangue. Mas olhe para mim e preste atenção. No capítulo 19, versículo 27 de Gênesis, há uma chave aí que você precisa tomar posse para que essa noite faça sentido para a gente. Você vai descobrir, querido, que passado todo aquele ambiente de destruição, na verdade, Abraão volta para o lugar da tenda onde ele estava. Ali ele está esperando para que ele tivesse algum sinal. Aí diz a Bíblia, capítulo 19, versículo 27 que eu preciso. 27, 28 e 29. Vamos lá. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã. Tem versão que diz de madrugada. Ah lá, de madrugada. E foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Vamos construir isso aí. Abraão terminou de argumentar aqui. Ele pergunta se tem 50, 40, 30, 20. E até que para no 10. E ele descobre que não tem mais argumento. Um dia alguém perguntou para mim assim, apóstolo, por que Abraão parou no 10? Eu te respondo. É porque com 8 pessoas na família de Noé, Deus já provou que ele guarda a família e mata todo mundo. Então ele para no 10, porque ele sabia o seguinte, está no limite de Deus, que Deus está dizendo, em 10 pessoas justas, eu sou capaz de manter um território transformado por causa de 10. 8 ele já disse que não, porque ele destrói tudo. O que você tem que entender é que ele para ali. E 10 pessoas é o suficiente para mudar um território. Olha quantos territórios podemos mudar aqui através das nossas células. 10 justos mudam um território. Agora, ou pelo menos protegem o território. Ele volta então para a tenda. De madrugada. Irmão, se é que ele dormiu, né? Tem coisa que a gente faz, que eu vou te dizer. A ficha cai depois. Porque você imagina ele lembrando depois que ele parou Deus, ele conversa com Deus, ele questiona Deus e volta para a tenda para dormir. De madrugada, diz a Bíblia que ele volta para o mesmo lugar onde ele estivera na presença de Deus. Você percebeu isso ou não? Ele está aqui no mesmo lugar. Por que ele volta para o mesmo lugar onde ele estivera na presença de Deus? Amado, porque todos nós temos um lugar na nossa vida onde nós já estivemos na presença de Deus de maneira mais intensa. Ele volta para esse lugar não é geográfico, esse lugar não é um monte, não é um quarto, não é uma cidade, não é um país, esse lugar se chama posicionamento. Como se chama esse lugar? Ele volta para o mesmo lugar, ali o Senhor já não está lá mais, mas ele tem lembrança desse lugar, e ali ele fica. Quantos de nós, irmãos, já estivemos em ambientes espirituais, em posicionamentos na nossa vida, que a gente chega a dizer assim, Deus, faz comigo o que o Senhor fazia antes. E sabe o que Deus fala para você? Então faça você também comigo o que você fazia antes. Porque talvez você quer que Deus seja como Ele era, mas você já não é como você era. Você quer que Deus faça o que Ele fazia antes, e você não busca, como um dia que você chegou do encontro com Deus, ou aquele dia que você estava naquela conferência, ou naquele dia de um culto de avivamento, que você assumiu o propósito com Deus. Mas a gente tem visto uma geração como Ananias e Safira, que faz um propósito com Deus no altar, quando entra dinheiro ou qualquer outra coisa, se esquece do que falou com Deus. É uma geração que emocionalmente assume compromisso, mas aí lá fora as coisas mudam, faz igual os dois. Vamos combinar, vamos fazer com o apóstolo o seguinte, a gente leva metade do que a gente combinou e morreram. Por quê? Perderam o propósito. O que você temos que entender, querido, é que ele volta para o mesmo lugar onde ele estivera antes. Esse lugar é o lugar que Deus está esperando você. É o lugar que Deus está há muito tempo, com saudade de você. Que você já viveu na história da sua vida. Eu dizia hoje para o apóstolo Edmilson que esse lugar é um outro lugar no mesmo lugar. É isso que está acontecendo. Deus quer levar você para um outro lugar no mesmo lugar.
Tem gente que pensa que sair do casamento vai melhorar a vida. Não, o teu casamento é um outro casamento no mesmo casamento. Sabe quando você está lá com o meu há 30 anos de casado e Deus renova o teu casamento? Ah, mas eu vou mudar de cidade. Não, é no mesmo lugar, querido, mas Deus transforma em outro lugar. Porque Deus renova é você por dentro. E ali então ele está ali. Quando ele está ali olhando, o versículo 28, por favor, coloque, e já deixe pronto depois o 29, você vai descobrir o seguinte, que ele, olha bem, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que a fumaça da terra subia como a de uma fornalha. Irmãos, ele olhou para Sodoma e falou, já era. Não deu certo. Ou seja, eu argumentei, mas não mudou nada. Mas olha o 29, irmãos, enquanto ele está olhando, diz a Bíblia assim, e aconteceu que destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de quem? E fez o quê? Tirou Ló do meio da destruição. Ele lembra de Abraão e livra quem? Ele lembra de Abraão e livra Ló. Você tem noção do tanto de gente que está sendo livre hoje, porque Deus está lembrando de você aqui? Você tem noção do quanto Deus está abençoando pessoas, porque você decidiu estar aqui hoje? Amado, tem muito tempo que não se trata só de você. Não é mais você sozinho. Você não pode acordar de manhã e dizer assim, marido, vamos mudar de cidade. Você tem que orar e perguntar para Deus. Você não mais acorda assim e falar, eu vou mudar disso, mudar daquilo. Não. Tem gente que está de pé porque você está de pé. Tem gente que está casado porque você está casado. Tem gente que está rompendo porque você está rompendo. As pessoas estão olhando para você. Aqui nesse lugar hoje, cada pessoa tem um peitoral, querido. É uma causa que Deus lhe deu. Quando Deus se lembra de Abraão, Ele livra Ló. E porque Deus está lembrando de você hoje, tem gente que nem sabe, mas está vivo por causa de você. Ah, se os filhos soubessem. Ah, se os filhos soubessem os livramentos que eles têm, porque Deus lembra de seus pais. Nunca ia ter filho desonrando o pai. Ah, se as ovelhas soubessem. Ah, se elas soubessem. Os livramentos que elas têm, que elas nem imaginam. Porque Deus lembra-se do teu pastor. E porque quando Deus se lembra dele, Deus vai lá e livra você. Porque você é o peitoral que está no peito dele. Quando ele chega em algum lugar, na presença de Deus. Um dia eu cheguei para a igreja e falei assim, irmão, já fui muito a Jerusalém, amo estar indo lá. Mas a igreja está na bênção já. Mas não tenho jeito, mas não tenho escolha. Graças a Deus por isso. Que a igreja fala assim, pastor, quando tu sobe lá no Carmelo, a gente sobe. Quando o senhor vai lá orar no Jardim das Oliveiras, a gente está orando com o senhor. Então o senhor não pode ficar aqui. O senhor tem que subir lá. Porque quando o senhor vai lá, algo acontece aqui na minha vida. Aí eu estou com essa incumbência, fazer o quê, né? Tem que ir lá todo ano. Já passou de 30 e poucas vezes. Teu apóstolo também deve ter ido por aí. Agora, por quê? Porque eles entenderam, querido, que eu não entro em lugar nenhum. Eu estou aqui hoje, eles estão comigo aqui. As ações que eu faço, eu estou carregando eles comigo. Não se trata mais de você, meu amado. Você está proibido de desistir. Eu vou repetir, você não está entendendo. Você está proibido de desistir. Porque as pessoas estão olhando para você. Ah, meu irmão, pode dar salva de palmas mesmo? Ah, não tem jeito. Por isso, tudo isso que Deus está fazendo aqui tem um propósito muito além do que você imagina. Agora, Deus lembra de Abraão e salva Ló. Ló mereceria? Não. Irmãos, Ló é daquela geração que escolhe caminhos. Abraão é da geração que transforma caminhos. Porque Ló ainda acreditava que eu vou ficar rico se eu estiver na cidade rica. Só que Abraão já sabia de uma coisa que Ló não sabia, que a bênção não está no território, que a bênção está sobre a pessoa que é fiel a Deus. Que você pode ir para um lugar rico e ficar pobre lá. E você pode ir num ambiente pobre e ser rico lá. Ele entendeu claramente, só que Ló, você vai ler capítulo 18, versículo 1. Quando o anjo apareceu, Abraão estava na porta da tenda. Porque eu fico na porta daquilo que eu protejo. E eu protejo aquilo que eu acredito. Ele acreditava na família e no altar. Ele não abria a mão da tenda e do altar. Quando o anjo chegou lá no capítulo 19, 1 e viu Ló, Ló estava na porta da cidade. Porque Ló acreditava na riqueza. E o pior é que quanto mais ele corria atrás da riqueza, a riqueza corria atrás de Abraão. Isso é que era ruim. Tem gente que fica com raiva desse negócio. Inclusive nem veio no culto hoje porque já arrumou 2 empregos, está trabalhando igual um doido lá. E no final do ano você já pagou suas dívidas todas, Deus te prosperou mais. Porque você não está correndo atrás de dinheiro, você está atrás do Senhor e do propósito. É verdade, irmãos.
É verdade. E o pior é a angústia que o indivíduo fica. Ele chega a dizer lá, alma dele, eu não entendo. Eu estou trabalhando dia e noite. E o irmãozinho está lá no culto, abre célula, faz um monte de coisa e tal. E a vida dele está indo bem. Porque enquanto Ló ficava todo o tempo atrás de dinheiro, a bênção corria atrás de Abraão. Até porque pensavam que Abraão precisava da terra. Você tem noção, quando Abraão ganhou aquele território todo, alguém dizia, se fosse eu ganhar aquela terra toda, até seria bom mesmo. Irmãos, Abraão não estava preocupado com isso. Até porque quem precisava de Abraão era a terra. Abraão, quando chegou naquela terra, já era rico. E a terra que era seca. Faz a conta aí. Passou o tempo, Abraão continuou rico. E a terra começou a prosperar. Quem precisava de quem? Quando você orar lá na tua empresa para algum lugar, não fica orando dizendo, eu preciso daquele lugar. Não, aquele lugar precisa de mim. Porque você vai ver que tem lugares só te esperando. Porque quando você entrar lá, valia X, vai valer 10X quando você comprar. Porque você, quando entra, a bênção, você está entendendo, né? Pode ser mais alta as suas palmas. A bênção, ela está sobre você. Então a sensação que te tem é que Abraão precisava de uma terra que você precisa. Não, não é isso não, querido. Era a terra que ansiava por alguém que chegasse nela e transformasse em lugar de prosperidade. Ló não mereceria em nada, mas quando Deus se lembra de Abraão, ele livra Ló, porque havia uma bênção de Deus sobre Abraão. Amado, não se trata de você, querido. Às vezes você fica olhando, meu Deus, por que tem gente que não gosta de mim? Você já percebeu que tem gente que olha para você e já está com raiva de você? Por que alguém tem ódio de mim? Irmão, não tem ódio de você não. Ele tem ódio daquilo que Deus deu para você. Ele tem ódio da unção que Deus deu para você. O problema não é você. Não se trata de você. Você tem que entender, querido, que os demônios eles trabalham em regências. Eu quero terminar, mas deixa eu explicar uma coisa para você. Me traz uma cadeira, por favor. Está difícil, eu sei, mas tem uma vazia ali atrás. Aí alguém fica sentado lá para não ficar em pé. Que problema santo que a gente está aqui hoje, né? Não tem nem lugar para sentar. Glória a Deus. Gostei dessa cadeira, Edmilson. Poxa vida, vocês são muito abençoados mesmo, hein? Uau! Ainda bem que é longe mesmo, ainda bem que é longe. Graças a Deus. Bem longe. Está uns 1000 quilômetros de casa. Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Preste atenção que eu estou terminando. Quem está recebendo essa palavra? Preste atenção. O problema não é com você. Não se trata de você. O problema é a causa que Deus entregou a você. Quando Arão recebeu o peitoral dele, não foi ele que escolheu. Foi Deus que deu. Porque aquilo que você escolhe, Deus abençoa. Aquilo que Deus lhe dá, Ele patrocina. Está entendendo ou não? Eu falo por experiência e por entendimento da palavra. Tem coisas que eu escolho, Deus abençoa. Mas aquela coisa, aquele projeto que Ele lhe deu, Ele patrocina. É diferente. Quando alguém mexe com a sua posição, Deus vai agir de uma maneira natural. No lugar da vergonha, alguém lá na tua empresa te humilhou, Ele vai te dar dupla honra. Agora, quando alguém mexe na tua unção, a resposta é sobrenatural. Você tem que perceber, nesse caminho que eu quero te ensinar, que a questão de Deus, querido, que tudo aquilo que Ele lhe deu, Ele protege. Por isso que o sacerdote dizia, o Senhor te abençoe e te guarde. Porque no mesmo momento que Ele é doador, Ele é guardião. Na hora que Deus te dá um presente, você se torna alvo de inveja, de perseguição. Você começa a ser alvo de pessoas que têm ódio de você. Aí você fala assim, por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Aí você percebe o seguinte, que o problema não é com você, porque estava tudo certo. Você estava bem na empresa, você estava bem onde você está, na tua família, de repente alguém começou a ficar irado, porque o dia que você tomou a posição que Deus tem para a sua vida, no mesmo instante, é só você ler a história, Davi se tornou rei, os filisteus vieram para poder derrubá-lo. No momento que você se torna rei, começa a reinar em vida, é a hora que os inimigos começam a ter raiva de você. Aí você percebe o seguinte, algumas pessoas perdem o seu propósito. Você se lembra quando José, o pai dele deu uma túnica para ele. E detalhe, colorida. Aí ficou mais complicada. Quando ele ganha a túnica, os irmãos tiveram ódio dele. Era dele o problema? Não. Era do presente que o pai deu. Se o pai não tivesse dado a túnica, não teria problema. Mas o pai deu a túnica. Aí começou a ter problema. Você tem que entender, querido, que imediatamente quando Deus libera unção sobre a tua vida, logo vem a resistência contra você. Agora, quando José
ele perde a túnica porque eles tiram dele, ele é dado como morto, a gente pensa assim, acabou para ele. Só que eles não sabiam que a bênção não está sobre você, a bênção está em você. Não é o que está sobre você que determina quem você é. O que determina quem você é o que está em você. Por que Deus abençoa e guarda? Porque no momento que Ele te abençoa, Ele já vira seu guardião. Porque Ele sabe que você vai ser perseguido. Só que uma pessoa, querido, vem outra pessoa aqui, um homem aqui, só para eu explicar algo importante antes da gente orar. Se assenta aqui nessa cadeira. Por favor. Uma pessoa, querido, quando ela decide andar com Deus, o que acontece? No mesmo instante que ela se posiciona, ela é abençoada, claro, porque Deus, Ele é aquele que abençoa e guarda. Por que Ele guarda? Porque imediatamente o inferno se levanta para poder destruí-lo. A história de Davi é exatamente essa. E sabendo os filisteus que Davi se tornou rei de Israel, se juntaram para capturar Davi. Até então está tudo em ordem. Enquanto a sua vida está na mediocridade, não tem perseguição nenhuma. Mas se você decidir, a coisa muda. Só que aqui, o irmão, qual que é teu nome? O Sérgio começa a passar luta, porque ele decide abrir uma célula, ele decide fazer a obra, ele fala, eu quero andar com Deus mesmo. Só que quando ele começa a andar com Deus, ele fala, meu Deus, que luta que eu estou passando, que peso que eu estou vivendo. Mas não me falaram que eu ia passar por isso. Aí vem uma luta contra a vida dele, e ele chega um momento que ele fala, meu Deus, está muito difícil. Aí fica de pé, Sérgio. Enquanto isso, vem outro homem aqui. Fica aqui do meu lado, Sérgio. Aí o Sérgio, ele fala assim, eu deixei a minha posição, sabe por quê? Porque estava muito difícil. Pode sentar aqui. Aí o Sérgio tem uma sensação que está tudo bem agora. Estou até mais aliviado. Não tem mais célula, vou no culto só no dia da ceia. Meu Deus, falei com minha esposa, está tudo bem. Estou sentindo que era isso que eu tinha que fazer. Irmão, isso é sensação. Isso não tem nada de Deus nesse negócio, não. Porque essa regência que estava atropelando ele aqui, ela não foi atrás dele. Ela está aqui esperando o próximo se assentar. Porque ela não vai com a pessoa. Porque o problema não se trata de você. Se trata do presente que Deus deu a você. Você está entendendo ou não? Então não tem nada a ver com você. Porque se você abandonar o projeto que Deus tem para você, você vai ter uma sensação. E nem dízimo eu estou dando, mas sabe que nem deu problema? Estou sentindo que está tudo bem. Só que o problema é a frustração daqui a uns meses. Que você conhece, eu conheço muita gente, que olha para trás e fala, meu Deus, o que eu fiz em negociar a posição? Porque eu estava andando com Deus, fazendo o que Deus me chamou, a luta era grande, mas as minhas experiências eram maiores. E o Senhor me guardava, me prosperava, me abençoava. Aí vem o pastor, qual é o teu nome, querido? Clodoilson, ele senta e fala, eu vou fazer o que Deus mandou. Entra o ano, ele fala, eu vou dar meu dízimo, vou dar minha premissa, eu vou andar, eu vou abrir mais célula, eu vou romper. Ele vai ter luta? Claro que vai, irmão. Lógico que vai. Porque enquanto ele não se posicionou, estava tudo em ordem. Apóstolo, você está me dizendo então que eu tenho que ficar na minha. Não, pelo contrário. Eu estou dizendo que você tem que se posicionar. Preste atenção. Quando os filisteus vieram contra Davi, ele foi contra os filisteus e os derrotou. Na segunda vez, diz o texto, eles se posicionam com mais soldados e vêm. Aí Davi falou assim, Deus, eu vou ou não vou para a batalha? Aí Deus falou assim com Davi, não, dessa vez não. Dessa vez você fica atrás das amoreiras, que na verdade eram árvores que eram diferentes, não era moreira de amora. E fica atrás delas. Quando você vê um vento na copa das árvores, é o meu exército que está marchando lá em cima. E quando você ouvir um estrondo não é para você correr, não. Porque tem muito estrondo acontecendo na tua vida e você está dando linha. Não é você, não, irmão. Você está enganado. Esse estrondo que está acontecendo à nossa volta, você não corre. Fala, irmão, você não corre. Você não corre, você fica posicionado. Quem corre é o diabo, ele que corre. Você está esquecendo a ordem do negócio. Tem que lembrar, você vai ver um movimento, um vento. Se ouvir um estrondo, fica parado, firme. Porque o inimigo vai se dispersar de medo. Por que eu estou te ensinando isso? Porque a ordem para Davi é o seguinte, você não precisa brigar mais. Porque tocaram na tua unção. Porque eu é que mandei você ser rei, não foi você que pediu. E aquilo que eu lhe dou, a briga é minha. E eu vou agir no campo espiritual. Que quando mexe na tua posição, a ação é natural. Mas quando mexe na tua unção, Deus fala, essa batalha é minha. Por isso a tua causa está guardada. Aquela que Deus lhe deu, que deu o apóstolo, que deu a cada pastor dessa igreja, a cada líder de célula, a cada pessoa, ande nela.
Permaneça. Mas é muito estrondo. Não corre, não é para você correr. Esse estrondo não é contigo. Fala o teu irmão, esse estrondo não é contigo. Esse barulho todo à nossa volta, esse movimento no Brasil, tem nada a ver com você, não. Isso aí tem a ver com o inimigo. Ele é que vai fugir. Porque o Senhor guarda quando você está no teu chamado. Você está na sua posição. Obrigado. Obrigado, querido. Pode levar a cadeira. Mais alto em nome de Jesus. Só que muita gente está ouvindo estrondo e fugindo. Aí quando ele levanta, mas eu estou vendo que está melhor, lá em casa até ficou mais tranquilo. Olha, é mesmo. Né? Não tem mais célula, não tem isso, tem aquilo. Eu estou dando a metáfora da célula, mas em qualquer outra área, irmão. Qualquer situação. Qualquer coisa que envolva a tua chamada, que envolva o teu compromisso. Não negocie, não saia do teu lugar, não saia da tua posição. Porque quando mexe com a tua posição, ok, Deus restaura a tua honra. Mas quando mexe com a tua unção, Deus disse, fica parado onde você está e deixa que a briga é minha. Fique na tua causa, fique no teu chamado. E nessa noite eu quero orar por você. Eu quero orar por você, querido. Eu quero orar porque eu creio que Deus está trazendo um novo tempo sobre esse ministério. Eu vejo claramente uma chave virando de mim. Eu vejo como nos tempos de Elias. O tempo de Elias era o tempo do fogo. E o fogo foi para trazer uma visão. Mas chegou a hora que Deus falou, Elias, agora eu não quero fogo, eu quero água. E quando Elias sobe para poder pedir agora chuva, você percebe que não foi fácil. Porque fogo para Elias já estava comum, já era uma coisa natural do ministério dele. Mas Deus tirou Elias da zona de conforto dele, mudou o registro da fé dele e começou a dar desafios novos para ele. É o que eu estou vendo aqui hoje. Porque o fogo traz visão, a água traz provisão. É um tempo, querido, de trazer provisão. Deus quer trazer provisão sobre a cidade, sobre as famílias. Eu vejo Deus virando uma chave. Talvez até agora você viu caindo fogo, glória a Deus pelo fogo. Mas Deus está dizendo, agora chegou a hora de cair a chuva. Está na hora de derramar chuva, porque quando a chuva cai, a provisão começa a chegar. E eu vejo, querido, que chegou o tempo da provisão, chegou o tempo de uma prosperidade que Deus está derramando. Eu vejo isso sobre a vida de vocês, sobre esse ministério. Eu declaro próximos 12 meses, amada, a tua vida não vai ser andar em círculo não, que quem anda em círculo anda 12 meses e fica no mesmo lugar. Mas quem anda em espiral, ele está no mesmo lugar, no nível mais alto, no mesmo lugar, no nível mais alto. Eu profetizo a vida como de uma espiral. Deus está levando você a subir níveis espirituais. Se ponha de pé, meu amado, dê uma salva de palmas ao Senhor, comece a glorificar nessa noite em nome de Jesus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Todos nós temos uma causa. Enquanto você estiver na tua causa, querido, Deus lhe abençoa. Porque aquilo que eu escolho, Deus abençoa. Mas aquilo que Ele me deu, Ele patrocina. E eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Porque não se trata só de você. Tem gente que às vezes vem no altar, ou adora a Deus, ou vem trazer uma semente de oferta. Ele está pensando que tem a ver com ele. Ele chega até a dizer assim, não, eu estou bem, não preciso não. Amado, quando eu vou na presença, eu sei que eu estou com meus 4 filhos. Eu estou pensando na geração que vem após de mim. Quando eu venho na presença, eu estou lembrando dos meus discípulos. Eu estou lembrando das igrejas. Porque eu estou com o meu peitoral. Então eu preciso ter ações que vai mudar a história da minha geração. Eu preciso tomar posicionamento que vai trazer livramento àqueles que estão debaixo da minha influência. E hoje Deus está restaurando peitorais, querido. Eu não sei qual é o seu. Talvez seu seja extinguir a pobreza. Você tem uma unção de trazer prosperidade aonde você chega. Talvez o seu, querido, seja a causa do abandonado. Eu não sei, eu só sei que Deus dá a cada um o seu peitoral. E quando o diabo levanta contra você, não se trata de você, se trata do que Deus lhe deu. Por isso a perseguição vem, permaneça no teu lugar. Porque quem toca na tua unção, querido, toca no Senhor. E Ele diz, pode deixar. É só olhar para cima na copa das árvores. Olha para o alto e veja. Quando você vê o vento batendo na copa, é o meu exército que desceu na terra. É o meu exército. E quando tu ouvir um estrondo, não é para você. É para o inimigo saber que eu cheguei. Que coisas serão transformadas. Por isso eu quero orar, querido. Eu sei que todos aqui têm causas, mas eu quero desafiar você que tem uma causa, onde você toma posse dessa palavra
E você crê que nos próximos dias Deus vai dissipar, vai desatar algo especial para você. Eu tenho aqui uma palavra para lhe dar. Eu fico aqui resistindo porque eu sei que quando profetizo eu preciso gerar em oração. Mas eu quero profetizar, querido, 7 dias. Eu quero profetizar velocidade. Vai ter gente escandalizada o que vai acontecer em 7 dias. 7 dias de coisas que estão há tempo sendo esperadas. Mas você vai agir no nível da fé. Porque você tem uma causa e algumas delas você acompanha o anjo até hoje e diz, tá bom, porque o anjo já decidiu. Não, você está fazendo igual Abraão, está se posicionando. E está dizendo, Deus, eu não estou desrespeitando o Senhor não. Mas eu sei que essa situação pode reverter hoje. Que ela pode virar hoje. Que ela pode mudar hoje. Porque eu não tenho argumento, eu tenho o sangue do Cordeiro.